Olá, esta é a oficina de astronomia número 451. Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e vou estar com vocês hoje mais uma vez. Acompanhe os materiais e artigos que nós temos disponibilizado regularmente no site da Rede Ômega Centauri no portal Ciência e Cosmos, redeomegacentauri.org/portal Ciência e Cosmos. Eu estudo astronomia desde 1973. Venha explorar o universo comigo. Bem, meus amigos e minhas amigas das oficinas de astronomia, hoje temos aqui na nossa reduzida plateia, porque estamos em época de pandemia, professor Roberto André dos Santos, professor Délcio Basso, como sempre, nas câmeras e controle do estúdio, Capitão Kirk, Thiago Basso. Tudo certo aí, Capitão Kirk? Ok. Por incrível que pareça, meus amigos, esta é a oficina de astronomia 451. Nós estamos no ano de 2020, na 24ª temporada de gravação e de realização das oficinas. E neste tempo todo, nós nunca abordamos o cometa de Halley. Por incrível que pareça. O mais famoso de todos os cometas, conhecido até por quem não estuda astronomia, celebríssimo, importantíssimo na história da ciência, e o cometa de Halley nunca tinha gozado de uma oficina. Então hoje nós vamos reparar esta injustiça. A oficina de hoje, Halley, a oficina. Muito bem, mas antes de falar do Halley, a gente precisa fazer uma breve introdução sobre os cometas. Então nós vamos ver aqui, nós temos a sinopse da apresentação de hoje, o que são os cometas, nomenclatura dos cometas, um breve resumo dos modelos físicos, a história do cometa Halley, os seus elementos orbitais e físicos, a melhor aparição que foi registrada até hoje, como foi a aparição de 1910, que até hoje é muito famosa, como foi o retorno de 1985 e 86, onde está o cometa de Halley hoje e algumas palavrinhas sobre as chuvas de meteoros associadas com o cometa de Halley. Bom, em primeiro lugar, o que são os cometas? Olha, os cometas são astros integrantes do Sistema Solar. Não há dúvida que são pequenos, mas, em sua esmagadora maioria, fazem parte do Sistema Solar. Compostos principalmente de gelo e poeira, na maioria das vezes possuem órbitas elípticas de excentricidade altíssima, ou seja, são órbitas que nem de longe se parecem com uma órbita circular, e podem possuir períodos orbitais muito longos. Se o período é inferior a 200 anos, o cometa é dito um cometa de curto período. Se o período é maior, então será um cometa de longo período. Portanto, os cometas são pequenos integrantes do Sistema Solar, compostos principalmente de gelo e poeira. Longe do Sol, experimentando temperaturas baixas, um cometa se restringe a um pequeno núcleo sólido com apenas alguns quilômetros de diâmetro. Mas, à medida que ele vai se aproximando do Sol, os gelos começam a sublimar, ou seja, passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso, e os grãos de poeira começam a se liberar. Então, esses gases sublimados e a poeira liberada vão formar um grande envoltório gasoso que recebe o nome de coma ou cabeleira do cometa. Gases e poeiras que são arrastados para fora da coma pela pressão da radiação solar e pela pressão mecânica do vento solar vão produzir a cauda do cometa, que é praticamente a marca registrada. Falou em cometa, mesmo que o cara não entenda muito de astronomia, logo vem à mente um astro com cauda. E aqui nós temos um resumo do que eu acabei de dizer, a estrutura básica de todo cometa típico nas imediações do Sol. O núcleo, muito pequeno, alguns quilômetros de diâmetro, normalmente sempre impossível de observar, porque fica mergulhado dentro da coma, e essa coma arrastada na direção oposta ao Sol,
que vai formar as caudas do cometa. Geralmente até é possível discernir dois tipos básicos de cauda, uma cauda larga, a chamada cauda de poeira, formada por grãos de pó, que se comportam como pequenos espelhos refletindo a luz do Sol, e uma cauda mais estreita, uma cauda iônica, produzida por moléculas e íons que são liberados a partir da coma, mas aí então o componente gasoso do cometa. Tá? Em geral, essa cauda gasosa aponta na direção contrária ao Sol, direção rigorosamente contrária ao Sol, e a cauda de poeira é um pouco mais larga e mais recurvada, não coincidindo exatamente com a direção antissolar. Outro detalhe, como é que são oficialmente nomeados os cometas hoje em dia? Existe um sistema novo de nomenclatura que foi adotado em 1994 pela União Astronômica Internacional, e este sistema prevê o uso de uma letra inicial, que pode ser P ou C. P significa cometa periódico, ou seja, um cometa que tem um período orbital inferior a 200 anos, e a letra C é de cometa mesmo, né? Normalmente empregada para cometas novos, ainda desconhecidos, ou cujo período é superior a 200 anos. Antes da letra P, se aparece a letra P, vem um número que vai indicar a ordem em que foi descoberta a periodicidade deste cometa. Por exemplo, o nosso assunto de hoje, o cometa Halley, é conhecido como 1P, o que significa ter sido o primeiro cometa periódico catalogado. Tá? Aí também uma das importâncias do cometa de Halley. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais isso logo em seguida. Depois da letra P, vem o ano em que o cometa foi observado. E este ano é seguido de uma letra e por um número. A letra vai indicar a quinzena dentro do ano da observação. E o número, a ordem de descoberta do cometa dentro da quinzena. Então, por exemplo, o cometa Halley é conhecido como 1982 Q1. A letra Q indicando a quinzena dentro do ano 1982. Né? Eu lembro que janeiro tem as quinzenas A e B, fevereiro C e D, e assim sucessivamente. Né? E a ordem de descoberta dentro daquela quinzena. Tá? Cometas com períodos maiores que 200 anos, ou cometas que não são periódicos, aqui no sentido de que na realidade são periódicos, mas se desconhece o valor do período, eles geralmente são indicados com a letra C. Um exemplo, o cometa Thatcher, que possui um período de 415 anos, portanto mais que 200 anos, ele é conhecido como C/1861G1, tá? Dentro dessa nomenclatura aprovada em 1994. Além das letras P e C, nós ainda podemos ter duas outras letras. A letra X, quando não é possível calcular uma órbita para este cometa, e a letra I, que é para indicar um cometa de origem interestelar. Falamos no início que os cometas são astros pertencentes ao sistema solar, mas recentemente tem-se avistado também alguns raros cometas que, ao que tudo indica, vêm de fora do sistema solar. Esses cometas de procedência interestelar são designados com a letra I, né? Justamente para chamar a atenção de que se trata de um astro não pertencente ao sistema solar. E o primeiro desses cometas foi o objeto batizado de Oumuamua, ou 1I 2017-U1, a respeito do qual falamos lá na oficina de astronomia 432, disponível no nosso canal do YouTube. Atualmente, além do Oumuamua, nós só conhecemos um outro cometa comprovadamente de origem interestelar, que é o cometa 2I/2019Q4, descoberto pelo astrônomo russo Borisov. Passou pelo periélio em 7 de dezembro de 2019. Aliás, não é um astrônomo russo, é um astrônomo ucraniano, né? Gennady Borisov.
tá? Existe uma certa diferenciação entre esses dois objetos interestelares. O Oumuamua, que foi o primeiro, aparentemente era um objeto de perfil muito longo, como se fosse uma espécie de charuto, e não apresentava sinais de atividade cometária, ou seja, não possuía uma coma gasosa, não desenvolveu uma cabeleira gasosa nem cauda na medida em que passou perto do Sol. Já esses traços são evidentes nas imagens do segundo objeto, que é o Borisov, do ano passado, 2019, onde se vê, além de uma coma, né, um princípio de cauda. Então, são objetos ambos de origem interestelar, mas o primeiro deles, o Oumuamua, provavelmente, se é um cometa que já não tem muito gás e não forma caudas nem comas. Então, depois de todos esses números, conforme vocês já devem ter observado aí, vem o nome do descobridor do cometa. Se tiver mais de um descobridor, os 3 primeiros descobridores são listados. Atualmente também é muito comum um satélite ou uma sonda espacial ou um telescópio colocado em órbita descobrir cometas e, portanto, o cometa pode também ser batizado com o nome desse telescópio ou deste satélite, desta sonda que fez a descoberta. Então aqui nós temos 3 exemplos clássicos: cometa 1969 T1, descoberto por 3 astrônomos japoneses, Tago, Sato e Kosaka, e o cometa 1965 S1, descoberto também por 2 japoneses, o Ikeya e o Seki, e o cometa periódico Encke, já descoberto lá no século XVIII, e é o segundo cometa periódico catalogado pela astronomia. Temos aqui algumas imagens desses 3 objetos. O cometa Tago, Sato, Kosaka foi visível a olho nu em 1969. O cometa Ikeya Seki, em 1965, foi um dos cometas mais brilhantes do século XX. Ele era visível a olho nu, praticamente ao lado do Sol em pleno dia. Por aí vocês têm ideia da intensidade de brilho desse objeto. E o cometa Encke, que normalmente é um cometa de brilho fraco, período de apenas pouco mais de 3 anos, a cada 3 anos completa uma volta em torno do Sol, né, e que foi o segundo cometa a ter a sua periodicidade reconhecida. Modelos físicos. É interessante a gente se deter um pouco aqui, porque isso aqui é um reflexo da evolução do conhecimento humano a respeito da natureza dos cometas. Na antiguidade, por exemplo, os gregos pensavam que os cometas eram emanações gasosas da atmosfera terrestre. Portanto, não eram astros no sentido absoluto da palavra. Na Idade Média, se pensava que os cometas... Bom, aí já se sabia, em primeiro lugar, que os cometas, pela sua ausência de paralaxe, eram astros que deviam estar situados fora da atmosfera terrestre. Então eram astros que estavam no espaço interplanetário. Mas ainda não se tinha reconhecido a periodicidade deles. Pensava-se que os cometas eram astros que percorriam linhas retas no céu. Passavam uma vez e iam embora e nunca mais voltavam. Não se compreendia exatamente bem nem a dinâmica nem a natureza desses astros, mas pelo menos já se sabia que não eram astros ou manifestações, melhor dito, da atmosfera da Terra. No século XX é que foram surgir os 2 maiores e principais modelos para explicar a natureza física de um cometa. O modelo do banco de areia, de um astrônomo inglês chamado Lyttelton, e o modelo da bola de neve suja, de um astrônomo norte-americano, Fred Whipple. Vamos dar uma olhada rápida nesses modelos e depois vamos ver como é que eles se aproximavam da realidade que nós conhecemos hoje. Começando pelo modelo do banco de areia. Ele foi sugerido por este astrônomo inglês, o Raymond Lyttelton, estudioso de galáxias e cometas, também apaixonado por jogo de cricket, que é um jogo parecido com golfe, né? Um jogo que tem umas bolas de madeira, uns tacos, enfim.
Este modelo foi desenvolvido e apresentado num artigo de 1951 e depois reapresentado num livro que o Lyttelton escreveu em 1953, chamado Os Cometas e a Sua Origem. O que reza esse cometa do Banco de Areia? Bom, para Lyttelton, um núcleo cometário seria simplesmente uma nuvem de partículas meteoríticas, mantidas juntas pela atração gravitacional mútua entre elas, e à medida que esse aglomerado de partículas se deslocava no espaço, as partículas iam se chocando com o gás do meio interestelar e iam juntando moléculas gasosas nas superfícies desses grãos de pó. Quando passava próximo do Sol, um desses núcleos, uma dessas nuvens de partículas com mantos de gelo, por aumento da temperatura, tendia a perder uma certa quantidade de gás por sublimação. Isso explicaria, segundo Lyttelton, a estrutura física de um cometa. O Lyttelton já sustentava que os cometas haviam se formado junto com o Sol e o resto do sistema solar, mas que isso tinha acontecido não pela aquele processo clássico que a gente admite hoje de colapso gravitacional de uma nuvem de gás e pó, e sim quando o Sol teria passado próximo de uma nuvem de poeira interestelar. Então, um pouquinho diferente a gênese desses cometas, do que se crê hoje em dia. Mas o modelo de Lyttelton era considerado um modelo bom na primeira metade ali, na metade do século XX, porque ele explicava de uma maneira muito natural a relação que já se conhecia entre os cometas e os meteoroides, que produzem, quando ingressam na atmosfera da Terra, as chamadas chuvas de meteoros. Já se sabia que algumas chuvas de meteoros eram associadas a cometas, e o modelo de Lyttelton explicava essa relação genética, digamos assim, entre cometas e meteoroides de uma maneira bastante natural. Mas mais ou menos simultaneamente ao modelo de Lyttelton, vejam que Lyttelton foi em 1953, e até um pouquinho antes, o Fred Whipple propôs, em 1950, um modelo da bola de neve suja, que com o passar das décadas seguintes foi ganhando mais credibilidade. Esse modelo foi apresentado numa série de 3 artigos que o Whipple publicou. O primeiro deles foi no Astrophysical Journal. Está aí a referência, quem quiser olhar. É um trabalho que hoje em dia já tem importância histórica, dentro do estudo de cometas. Segundo o modelo da bola de neve suja, o núcleo seria um conglomerado de material, gás e grãos de pó. Material meteórico, uma matriz, como ele dizia, de material meteórico, de pouca resistência estrutural, misturada com gases congelados. Eu quero chamar a atenção aqui para essa expressão, gases congelados. Isso se é gás, não pode estar gelado, não pode estar congelado. Se está congelado, é gelo. Mas isso a gente vê na literatura traduzida para o português e vê também na literatura original. Eu peguei o paper do Fred Whipple, esse aqui que está referenciado, e fui olhar e ele usa a expressão gases congelados, realmente. Então, por mais esquisita que pareça essa expressão, ela é de uso corrente, inclusive entre os pesquisadores de cometas. Mas na verdade é um gelo. Pois não? Seriam gases na CNTP. Exatamente, mas ali no cometa você não tem a CNTPs. Mas a referência já que a gente está... O observador está na Terra. Exato, essa seria a justificativa, Então aqui nós temos um desenho de como seria um núcleo cometário, segundo a interpretação do modelo de bola de neve suja. Eu tenho uma carapaça de grãos de pó ou rochas muito moles, de baixo albedo, baixa refletividade. O interior do cometa está geralmente mais intacto, o gelo e a poeira aqui dentro estão mais intactos, no sentido de que estão protegidos da incidência de radiação solar direta. Essa superfície, essa carapaça, na medida em que é estimulada e aquecida pela luz solar, tende a se romper e joga
jorros de gás, digamos, inicialmente sob pressão, né, para fora, e esses jorros de gás, esses geysers na superfície do núcleo vão acabar produzindo o envoltório gasoso que esconde o núcleo, que é a cabeleira do cometa. Tá? Vejam a escala aqui, ó, 5, 10 quilômetros, isso é um objeto tipicamente muito pequeno. Um dos cometas de maior núcleo conhecido atualmente é o cometa Hale-Bopp, que tem 50 quilômetros de diâmetro estimado para o núcleo. E esse é o cometa com maior diâmetro determinado até hoje. Aí veio o cometa Halley, passou em 1985, 86, nós vamos ver em seguida. Foi um cometa investigado, inclusive com auxílio de diversas naves espaciais, e foi possível então confrontar esses dois modelos, o modelo do banco de areia e o modelo da bola de neve suja, com as evidências observacionais. E saiu vencendo o modelo da bola de neve suja. Só que a partir daí ele foi aprimorado. Surgiram alguns melhoramentos do modelo da bola de neve suja imediatamente após a passagem do cometa Halley. Nós vamos comentar aqui brevemente só dois deles. O primeiro é o chamado modelo da pilha de entulho, que foi apresentado na revista Nature por Weissman em 1986. Tá? E tem também o modelo da cola gelada, ou Ice Glue Model, do Gombosi e Hopes, também apresentado em 1986 na revista Nature. Nós, sempre que possível, estamos fornecendo as referências originais de primeira linha, né, para quem quiser depois se aprofundar. E se vocês quiserem ver um resumo não só desses dois modelos, nós não temos tempo aqui para nos aprofundar em tudo isso, mas se quiserem ver um resumo não só desses dois modelos, da pilha de entulho e da cola gelada, mas de outros modelos propostos para cometas, um bom sumário, um bom review é dado pelo Spinrad em 1987 na Annual Review of Astronomy and Astrophysics. Volume 25, página 231. Tem outros reviews também mais recentes. Tá? Então tá, agora vamos, depois dessa breve introdução sobre a natureza dos cometas, vamos ao objetivo da oficina de hoje, cometa Halley. Estamos fazendo justiça, né, conforme eu disse no início, porque em quase 25 anos de oficinas de astronomia, 450 oficinas de astronomia e nenhuma falava sobre o Halley. Então hoje estamos falando sobre o cometa Halley. O cometa Halley é o único cometa conhecido de curto período que é sempre visível a olho nu em cada um dos seus retornos periódicos. Tá? Isso é uma das características que o distingue. Ele talvez já tenha sido observado no ano de 467 antes da nossa era, embora haja dúvidas com relação ao cometa visto neste ano. Não se sabe bem ao certo se era o Halley. Há algumas evidências, mas a certeza não é total. Entretanto, em 240 a.C., com certeza o cometa daquele ano era o cometa Halley. Tá? Ele também retornou no ano 12 a.C., e a proximidade com o nascimento de Jesus ali levou alguns autores a associá-lo com o mito da estrela de Belém. Quer dizer, talvez a estrela de Belém tivesse sido o cometa de Halley. A estrela de Belém é aquele astro... Aliás, meu diretor, estou me lembrando que em 450 oficinas também nunca falamos da estrela de Belém. Então toma nota aí, porque em algum lugar, algum momento vamos ter que falar da estrela de Belém futuramente. Tá? Porque tem astronomia nessa história também. Algumas aparições do cometa Halley ficaram famosas, como por exemplo a aparição do ano 1066, quando ele passou a apenas 1/10 de unidade astronômica da Terra. E esse episódio ele foi registrado numa tapeçaria artística feita lá na Idade Média, conhecida como a tapeçaria de Bayeux.
professor Délcio aqui presente, Bayeux, é francês, né? Bayeux, exatamente, falei certo. Não falei muito errado, não. Tá aqui ela, uma tapeçaria clássica daquele período, e esse objeto aqui que mais parece uma bandeira, né? É um cometa, as pessoas ali olhando um cometa no céu, né? E este cometa, a inspiração para o motivo do cometa nessa tapeçaria teria sido o avistamento do cometa Halley em 1066. Como ele passou muito perto da Terra, naquele ano ele foi um astro muito brilhante no céu que chamou a atenção de muita gente. Uma outra aparição também que influenciou a cultura, em 1301, o pintor e arquiteto italiano Giotto di Bondone observou o cometa de Halley e isso lhe deu inspiração para representar a estrela de Belém num dos seus afrescos que estão lá na Capela Sistina, representar o cometa ali, aqui no caso, né? Isso aqui seria uma alusão ao cometa de Halley, fazendo aí o papel de estrela de Belém, tá? Ali como chamam, os reis magos, né, visitando o menino Jesus e tal, aquela cena clássica de presépio que todo mundo conhece, né? Mas foi somente o astrônomo inglês Edmund Halley, no ano de 1705, que se deu conta de que os cometas eram astros periódicos. E o Halley foi justamente o que proporcionou para ele essas evidências, tá? Ele pegou algumas aparições de cometas medievais e encontrou semelhanças entre essas aparições. E observou que essas aparições estavam separadas no tempo por um período da ordem de 76 anos. Então aí veio o insight, né? Seria o retorno de um mesmo astro, e ele apostou as fichas que sim, previu que o cometa retornaria em 1758. Ele morreu alguns anos antes, não pôde saber se acertou, se ganhou a aposta ou não, mas com toda certeza o cometa reapareceu em 1758, e a partir daí então os cometas entraram para o rol de astros periódicos, né? Dizem inclusive, né, não sei, porque muita coisa é romanceada na história da ciência, mas que alguns admiradores do Halley, lá em 1758, se reuniram no cemitério onde estava enterrado o Halley, né, para homenagear a memória dele, e que o cometa brilhava no céu e se refletia na lápide. Existem alusões a isso, né? Referências um tanto quanto sentimentais, né? Enfim, mas se encontra por aí. Um resumo dos parâmetros que caracterizam a órbita do Halley. Inclinação, medida em relação ao plano da órbita da Terra em torno do Sol, 162 graus. Puxa, isso é um ângulo mais de 90, né? Quase 180 graus. Tá? Isso faz com que a gente tenha a impressão de que o cometa orbita o Sol em sentido contrário ao dos planetas. Tá? Distância no ponto mais perto do Sol, o periélio, cerca de meia unidade astronômica. Uma unidade astronômica são 150 milhões de quilômetros, então metade disso dá em torno aí de 75 milhões de quilômetros. Tá? Distância no afélio, ponto mais longe do Sol, 35 unidades astronômicas. Então vejam que a órbita é uma elipse, é uma órbita fechada, mas é uma elipse extremamente alongada. De fato, a excentricidade dessa elipse é muito grande, 0,967, quase 1. Se fosse 1, deixaria de ser uma órbita fechada, seria uma parábola. Tá? Semi-eixo maior, 17,8, quase 18 unidades astronômicas. Essas grandezas aqui, argumento do periélio, longitude do nó ascendente, são ângulos medidos no plano da órbita e tomando em conta um dos pontos em que o plano da órbita corta o plano da eclíptica, que é o plano da órbita da Terra,
E esses ângulos eles servem para estabelecer a orientação espacial da órbita do cometa em relação ao plano da eclíptica. Tá? Não são assim para nós tão importantes. Período orbital, 75 anos, mas em função das perturbações gravitacionais constantes dos principais planetas do sistema solar, o que é normal em todos os cometas, esse período pode variar, pode flutuar entre 74 e 79 anos, mas o período médio é em torno de 75, 76 anos. Última passagem pelo periélio, 5 de fevereiro de 1986, próximo periélio, 1º de junho de 2061. Agora, alguns dados físicos. O núcleo do Halley é extremamente pequeno. Será que vocês vão assistir? Pois não. Pergunta o professor Délcio aí na plateia se nós iremos assistir. Eu diria que todos que estão aqui, inclusive o senhor, professor Délcio, irá assistir. Eu, pessoalmente, estarei completando 100 anos e pretendo observar o cometa de Halley de novo. Tenho boas lembranças da primeira vez que eu vi o Halley. Inclusive eu estava vendo aqui, remexendo lá nos meus arquivos, encontrei, olha só, um lápis da época, um souvenir da época do cometa Halley. Material de divulgação da NASA, né? Esse aqui foi comprado lá no Centro Espacial Goddard, em Greenbelt, no estado de Maryland. Óbvio que eu nunca usei o lápis, né? Mas prometo usá-lo quando observar o Halley em 2061. Aí eu vou fazer ponta nesse lápis e vou desenhar o cometa numa folha de papel. Tá aqui, tá guardado para o próximo retorno do cometa de Halley. Tá? Bom, então, o núcleo do cometa é muito pequeno, né? 15 por 8 por 8 quilômetros. Aí vocês vão dizer, como? Mas o que é isso? 3 números? É que o núcleo não é redondo, né? Ele parece uma batata, nós vamos ver as fotos logo em seguida. O diâmetro médio do núcleo, se quiserem uma média desses números aí, 11 quilômetros. A massa, 10 na 14 quilogramas. Para vocês terem uma ideia, a massa da Terra é 10 na 24 quilogramas, né? Então são 10 fatores de 10 a menos. Então a massa praticamente desprezível, né? Densidade média, 0,6 gramas por centímetro cúbico. Menor que a densidade da água. Aqui eu vou fazer uma... Vou copiar aquela... Eu acho uma coisa infame, né, que muitos livros dizem, a densidade média de Saturno é 0,7 gramas por centímetro cúbico. Então tem livro que diz, você pega uma bacia suficientemente grande, bota Saturno dentro, Saturno flutua. Eu vou dizer aqui, se você pega uma bacia, não precisa ser tão grande, porque afinal o Halley é pequenininho, bota o Halley dentro, na bacia cheia d'água, o núcleo do Halley, aquele batatão, flutuaria, porque a densidade é inferior à densidade da água. Velocidade de escape da superfície desse cometa é 0,002 km por segundo. Quer dizer, o camarada dá um espirro na superfície, acaba entrando em órbita, tá? Porque já adquire velocidade suficiente. Tá? Período de rotação, 2,2 dias. 2,2 dias terrestres. E albedo, que é a refletividade da superfície, muito baixo, 4%, o que quer dizer que a superfície é praticamente negra, feito carvão. Muito possivelmente porosa. Muito possivelmente porosa, com bastante porosidade. Não tão negra, porque daí o raio entra nos orifícios e fica... Também, né? E aí escapa menos para fora. Né? A porosidade também influi. Não imaginem ele um carvão. Não, ele é um cinza escuro, mas é poroso. Poroso e escuro. E acaba ajudando a absortividade. E diminuindo o albedo. Perfeito. Bom, um pouco de história. A maior aproximação registrada desse cometa se deu no ano 837, na Alta Idade Média, né?
A distância mínima da Terra ao cometa naquela oportunidade foi de 5 milhões de quilômetros. Então, Halley passou relativamente de raspão pela Terra naquele ano. Naquela ocasião, estima-se que a cauda tenha atingido 60 graus de comprimento. Existem muitos registros dessa aproximação na China, no Japão, no Oriente Médio, etc., né? Até no Império Bizantino, aquela parte ali, eu acho que era mais ali da Turquia, da Ásia Menor, aquela zona ali, só que não tem registro nenhum na Europa, porque, bom, deixa para lá, né? Deixa para lá. A aparição de 1910, essa aparição foi notável por alguns motivos especiais. Em 1910, o cometa foi reencontrado cerca de 2 anos antes, um ano antes, em 22 de dezembro de 1908, pelo astrônomo O.J. Lee do Observatório de Yerkes, nos Estados Unidos. Só que é uma coisa interessante, ele observou e praticamente não divulgou. Eu vi o Halley. Fazia quase mais de 70 anos que ninguém via o Halley, né? Foi, na verdade, Max Wolf, na Alemanha, no Observatório de Heidelberg, quem primeiramente fotografou e anunciou a redescoberta do Halley em setembro de 1909. Na oportunidade, o cometa estava com magnitude 18. Isto é um astro extremamente fraco, né? Invisível a olho nu, completamente invisível a olho nu. Mas nas proximidades do periélio, a magnitude máxima atingida foi -3. E naquele ano o comprimento máximo da cauda chegou a impressionantes 240 graus de extensão no céu. A mínima distância foi de 0,15 unidades astronômicas, cerca de 22 milhões de quilômetros, e o periélio aconteceu no dia 20 de abril de 1910. Tá? Ele foi visto pela última vez, afastando-se do Sol, em 1911, no dia 30 de maio, fotografado no Observatório Lowell, de novo com magnitude 18. A magnitude 18 era aproximadamente o limite de magnitude, o limite de brilho, né, perceptível com os telescópios que existiam lá ao redor de 1910 pelo mundo. Né. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós vamos além da magnitude 30. Então isso representa um fator muito grande de diferença de brilho. Se quiserem um excelente resumo técnico de todas as observações que foram realizadas em 1910 e 1911, a referência está aqui. Essa monografia do Nicholas Bobrovnikov, publicações do Observatório Lick, volume 17, parte 2, começando na página 309. Mas é um calhamaço que praticamente resume todos os trabalhos profissionais, todos os dados que foram obtidos naquela aparição de 1910. Em 1910 foi a primeira vez em que o cometa foi fotografado, né, e a primeira vez em que ele teve a luz analisada por espectroscopia. Interessante observar que ambas as técnicas, a fotografia astronômica e a espectroscopia, se desenvolveram e se consolidaram no intervalo de tempo entre 1835 e o final do século XIX. 1835 foi quando Halley tinha passado antes de 1910. Né? Então, naquele meio tempo entre a aparição de 1835 e a de 1910, nós tivemos o aperfeiçoamento da fotografia e da espectroscopia. Então, todo um conjunto de equipamentos e de técnicas observacionais novas estavam disponíveis em 1910, pela primeira vez. Só uma curiosidade, o Halley não foi o primeiro cometa fotografado. Tá? O primeiro cometa fotografado foi o cometa Donati, em 27 de setembro de 1858. Tá? Também um cometa brilhante, não tão famoso, né? Tá aqui a imagem dele. Tem a honra de ter sido o primeiro cometa fotografado na história da astronomia. Um detalhe interessante é que na aparição de 1910,
houve pânico na população por causa da passagem do cometa. O Halley gozou de uma ampla cobertura midiática, e cobertura midiática em 1910 era sinônimo de jornais, né? Acho que não tinha nem rádio, né? Não tinha inventado nem o rádio, não tinha rádio, não tinha TV, não tinha internet, obviamente, né? Então, cobertura midiática era jornais, né? Por que ele foi alvo de tanta atenção? Bom, por causa do grande brilho, do tamanho da cauda, mas também por um fato muito inusitado. No dia 19 de maio daquele ano, a Terra passou por dentro da cauda do cometa Halley. Tá? Durante cerca de 6 horas, o nosso planeta esteve mergulhado dentro da cauda do Halley na noite de 19 de maio de 1910. Ora, alguns meses antes, em fevereiro, astrônomos norte-americanos tinham descoberto a presença da molécula de CN, cianeto, né? Cianureto, sei lá, presentes entre os gases da coma deste cometa. E se sabe que é um gás venenoso. Né? O astrônomo francês Camille Flammarion deu uma entrevista para o jornal The New York Times, dizendo que achava que, como a Terra passaria dentro desta cauda que continha gases venenosos em maio, toda a vida na Terra seria asfixiada. Bom, foi o suficiente para gerar o pânico total. Tá? Aqui temos um espectro cometário típico, ó. Esse até nem é do Halley, é do cometa Kohoutek, que aliás é outro cometa infame, né? Que vai dar origem a uma oficina futuramente, tá? Porque é, digamos assim, o anti-Halley, tá? Quer dizer, esse aqui é o cometa da decepção, e o Halley era um cometa assim mais confiável, que sempre corresponde às expectativas e tal. Mas falaremos do Kohoutek em outra oportunidade. Aqui nós temos o comprimento de onda, 9.000 angstroms, 8.000, 7.000, isso aqui já é no infravermelho, né? O visível fica aqui aproximadamente de 4.000 até 6.000, 7.000 angstroms, e aqui ao redor do 4.000 e já um pouquinho dentro também do ultravioleta aqui, né? 3.000, 2.000 angstroms. Aqui na transição para o espectro visível já começam a surgir linhas que denotam a presença da molécula de CN, tá? Que é o cianureto esse, né, que gerou o pânico. Então se sabia que os cometas tinham esse gás na sua composição química, e aí veio a onda de pânico. Meus amigos, vocês não imaginam, foi uma confusão. Tinha gente vendendo máscaras de gás. Hoje em dia são máscaras contra o coronavírus, né? Em 1910 eram máscaras de gás contra o gás venenoso do Halley. Pílulas contra o cometa. Qualquer semelhança com a cloroquina de hoje talvez não seja coincidência assim, né? E assim por diante, tá? Houve surtos localizados de pânico, apesar de que os astrônomos foram aos jornais esclarecer que havia veneno no Halley, mas que a densidade desse material era tão baixa que mesmo a Terra passando por dentro da cauda não aconteceria nada, como de fato não aconteceu, né? Mas houve alguns surtos localizados de pânico. Uma outra curiosidade, 1910 teve 2 cometas brilhantes visíveis. Um foi o cometa de Halley, nosso assunto de hoje. Mas o outro, que nós não podemos ignorar, apareceu no mês de janeiro de 1910. O Halley atingiu o máximo brilho ali por maio, né? Abril, maio, junho. No início do ano, em janeiro, surgiu um grande cometa que até hoje não tem um nome específico. Ele é referido como o Grande Cometa Diurno ou o Grande Cometa de Janeiro de 1910. Por que não deram um nome específico para ele? Porque ele não teve um descobridor específico. Ele surgiu tão rapidamente que muita gente, em diferentes lugares do mundo, localizou independentemente o cometa no céu e, consequentemente, fica difícil determinar quem foi o primeiro que viu, tá? Esse cometa atingiu o periélio
ele foi visto pela primeira vez em 12 de janeiro, atingiu o periélio, ponto mais próximo do Sol, apenas 5 dias depois. O brilho máximo superou o brilho do planeta Vênus. Olha que Vênus, quem já viu Vênus no céu, é um farol, né? É um farol. Tá? E ele foi possivelmente o cometa mais brilhante do século XX. Superou inclusive o Halley, né, que nós mencionamos anteriormente, atingiu magnitude -3, e esse aí menos 4,5, é cerca de 2,5 vezes a 3 vezes mais brilhante do que o cometa de Halley. Tá? Então 1910 foi um ano extremamente premiado em termos de cometas. Além do Halley, né, surgiu este cometa totalmente inesperado. Tem uma foto dele aí, ó. Depois temos aqui uma foto do Halley, essa tirada em 6 de junho de 1910, uma foto antiga. Uma outra foto antiga aqui, feita na cidade de El Paso, no Texas, se não me engano, né? O cometa aqui no céu, ó, né? Isto no dia 16 de maio, 3 dias antes da Terra atravessar a cauda do cometa, tá? Uma foto antiga daquela ocasião, já está meio borrada, meio queimada, né? Com relação ao cometa esse de janeiro, que não era o Halley, os elementos orbitais dele são sumamente interessantes. Por exemplo, a distância no periélio, apenas 1/10 de unidade astronômica. Este cometa passou a pouco mais de 15 milhões de quilômetros da superfície do Sol. Afélio, 2.974 unidades astronômicas. Então, sei lá, bilhões de quilômetros de distância, né? Semi-eixo maior, 1.487 unidades astronômicas. Excentricidade, praticamente 1. Uma órbita elíptica extremamente alongada, muito mais excêntrica que a órbita do cometa Halley. Uma grande inclinação em relação ao plano da órbita da Terra, quase 140 graus, e um período estimado de 57.300 anos. Esse sim, professor Delcio Basso, nenhum de nós terá a oportunidade de assistir novamente. 57.300 anos, tá? Já fica um pouco difícil, né? Bem, vamos então agora ao último retorno até o momento do cometa Halley. A aparição de 1985-86. Ela foi, infelizmente, a menos favorável dos últimos 2.000 anos. No sentido de que o cometa passou muito longe da Terra. A menor distância à Terra foi de 0,4 unidades astronômicas, cerca de 60 milhões de quilômetros em 10 de abril de 1986. Então, realmente, o cometa passou muito distante e ele foi visível muito pequenininho no céu, né? Mesmo nessa época aí, ele não atingiu mais que magnitude, talvez em torno de 2, magnitude 1 ou 2, isso não é nada perto, por exemplo, de 1910. Né? O cometa foi reencontrado em 1982, por esses dois astrofísicos norte-americanos, usando o telescópio de 5 metros lá do Observatório do Monte Palomar, com uma câmera CCD, no dia 16 de outubro de 1982. Essa é a imagem que eles obtiveram naquela ocasião. Esse borrãozinho ali no meio desse círculo corresponde à posição do cometa Halley. É uma imagem digital, negativa, né? As estrelas estão mostradas em preto, e o Halley é esse pequeno borrãozinho ali que estava na posição predita e que, portanto, serviu de imagem de redescoberta na última aparição. A primeira observação visual foi feita com um telescópio colocado lá no cume do Monte Mauna Kea, no Havaí, por um astrônomo amador norte-americano, o Stephen O'Meara,
no dia 24 de janeiro de 1985, utilizando um telescópio caseiro de 24 polegadas de diâmetro. É um telescópio caseiro razoavelmente né, crescido. Né? E ele pegou esse telescópio, botou nas costas, né, e subiu lá no Mauna Kea, onde tem vários mega telescópios profissionais instalados, ficou lá num cantinho e observou o cometa, que tinha magnitude 19,6. Isso é fraquíssimo, e ele conseguiu ver a olho nu, visualmente, mas através de um telescópio de 24 polegadas, num céu nota 1000, né? No alto do Mauna Kea, são 4.200 metros de altitude, não tem luz por perto, não tem nada, né? E aí sim. A primeira observação a olho nu, aí sim, visual a olho nu sem telescópio, foi reportada pelo Stephen Edberg e pelo Charles Morris em 8 de novembro de 1985. Realmente foi uma grande desilusão. Eu me lembro que a gente subiu lá no prédio 5, lá na PUC. Naquela época a escola de engenharia era nesse prédio. E fomos no terraço e usando então um binóculo, eu enxerguei assim uma pluminha ridícula. E em função de tudo que já havia sido noticiado, né, eu fiquei muito desiludido, fiquei muito decepcionado. Sim, houve na verdade uma grande decepção popular com o Halley. Até se vocês perguntarem para muita gente aí na rua hoje, você viu o Halley, muitos vão dizer que provavelmente não viram. Tá? Porque ele foi um cometa largamente vendido pela mídia, tá? Houve uma promoção midiática assim impressionante. É aquela história, né, professor Roberto, a ganância e o lucro, tá? E enfim, no final, o povo, o que conseguiu, né, as pessoas que conseguiram observar, era aquela coisinha de nada no céu, né? E daí a decepção, com toda a razão, né? Bom, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, a primeira observação reportada aconteceu em 6,06 em tempo universal, 6 de novembro de 1985, o cometa estava com magnitude estimada em 8,4, foi visto através de um telescópio, e a última observação reportada no Rio Grande do Sul, 28 de julho de 1986, estava com magnitude 11. Esta observação do dia 6 de novembro de 85, participaram dela este humilde palestrante que vos fala, e mais o professor Gilberto Renner, do Planetário da URGS, hoje no Planetário da URGS, e o Luiz Antônio da Silva Machado e o Marcelo Didonet Neri, que eram astrônomos amadores, sócios da Sociedade Astronômica Rio-Grandense. Nós pegamos um telescópio que era do Marcelo, um refletor caseiro de 20 centímetros de diâmetro, distância focal muito curta, razão focal f3, e fomos para o Parque Estadual de Itapuã, que fica a cerca de uns 50 quilômetros para o sul de Porto Alegre. Lá observamos o Halley. Eu conto detalhes disso na minha coluna Túnel do Tempo, que tem lá no site da rede Ômega Centauri. Túnel do Tempo número 4. E aqui nós temos, eu até digitalizei, a matéria que saiu no jornal 0 Hora de Porto Alegre, na edição de 7 de novembro, página 31, onde nós quatro, o telescópio que fez a observação, né? Aqui é eu, aqui é o Gilberto, aqui é o Marcelo e aqui é o Luiz Antônio da Silva Machado, tá? Foi uma oportunidade impressionante, meus amigos. Nós saímos no início da noite, fomos lá, observamos a nebulosa de Órion, fantástica, inclusive colorida através desse instrumento aqui de azul e vermelho para contentar gremistas e colorados, né? E em seguida apontamos para a posição prevista do Halley, que era entre os chifres da constelação do Touro. E lá estava um borrãozinho de nada, parecia uma bolinha de algodão extremamente difusa, né? Nós ficamos
enlouquecidos, ensandecidos. Tá? Voltamos para Porto Alegre e às 3 horas da manhã invadimos a redação do jornal Zero Hora, excitados, né? Pedindo pelo repórter de plantão, dizendo que nós tínhamos visto pela primeira vez o cometa Halley no Rio Grande do Sul desde 1910. E aí depois, no dia 7, saiu a matéria, né? Deu também na Rádio Gaúcha, etc. Eu conto isso, vejam lá no site, a seção Túnel do Tempo, o capítulo 4. E a última observação também foi feita divulgação no jornal também Zero Hora, né, no dia 31 de julho de 86, na página 44, uma matéria com alguns errinhos, enfim, mas essa observação foi feita a 45 quilômetros de Porto Alegre, no saudoso sítio Capacruzes do nosso amigo Alceu Félix Lopes, né, no dia 28 de julho. Né. Estão referenciados aqui, ó, estavam na oportunidade o senhor Alceu Lopes, né, o Gilberto Renner novamente, eu novamente e o Luiz Henrique Siqueira Frota, também da Sociedade Astronômica Rio-Grandense. Né. Foram os 4 últimos gaúchos que viram o cometa Halley, pelo menos assim, noticiadamente, né, que se tenha conhecimento. Tá. Vou convidar todos vocês, inclusive o senhor, professor Delcio, para sermos os primeiros, viu, meu diretor? Nós vamos ser os primeiros gaúchos a rever o cometa Halley agora em 2061, tá? Estão todos convidados. Bom, como eu disse antes, o cometa de Halley, ele foi um dos primeiros cometas investigado de perto, com a ajuda de naves espaciais. Não propriamente o primeiro, mas um dos primeiros. Tá? Tivemos uma verdadeira esquadrilha de sondas automáticas investigando o cometa Halley na passagem de 85 para 86. A Agência Espacial Europeia lançou a sonda Giotto, que aparece aqui em 2 imagens da ESA. Essa sonda fez um flyby, ou seja, uma passagem perto do núcleo do cometa, dia 14 de março de 1986, a uma distância de tão somente 596 quilômetros do núcleo do cometa. Então essa sonda não era japonesa, né? Mas foi kamikaze, no sentido de que mergulhou fundo dentro da coma e podia ser atingida por partículas de poeira de alta velocidade, né, cuspidas a partir do núcleo, etc., mas teve êxito na sua missão de fotografar, de obter as primeiras imagens do núcleo do Halley. Aqui nós temos essa batata, então, que eu falei para vocês, com cerca de 15 km de diâmetro por 8 de largura. Esse lado aqui é o lado em que bate o sol, aqui é noite, né, aqui tem uma região que pode ser o cume de uma montanha, e esses jatos brancos são geysers de gás e pó que estão em erupção a partir da superfície do cometa por causa da incidência da radiação solar no lado diurno do núcleo. A União Soviética lançou 2 naves conhecidas como Vega 1 e Vega 2. Tem aí uma delas, fotografada ainda enquanto estava sendo preparada para o lançamento. Essas naves voaram, passaram perto do Halley, a Vega 1 em 6 de março de 86, a quase 9.000 quilômetros do núcleo, e a Vega 2 a 8.000 quilômetros do núcleo, dia 9 de março. Tá? Existe uma estrela no céu chamada Vega, mas as naves não foram batizadas com o nome dessa estrela. Tá? O nome Vega, aqui no caso, vem das 2 primeiras letras de Vênus e de Halley em russo. Tá? Em russo, Vênus se escreve assim, ó, Venera, e Halley se escreve Galey. Então você pega Vega e forma, tá, o nome da espaçonave. Tá? Это русский язык, товарищ. Вы понимаете? Нет? Pois não, professor? Flyby dá uma ideia melhor que rendezvous.
Ah, sim. O rendezvous é mais dá uma ideia de encontro. Exatamente, né? E o flyby é uma passagem próxima e vai embora, não fica ali. Né? O rendezvous pode ir adiante. Né? Depende do rendezvous, né? Nunca se sabe. Bom, falei em kamikazes, né? Os japoneses também, surpreendentemente, lançaram duas pequenas sondas, a Sakigake e a Suisei, para investigar o cometa Halley. Mas, diferentemente da Segunda Guerra Mundial, eles foram muito cautelosos. A Suisei cruzou a 150 mil quilômetros do núcleo e a Sakigake passou a 7 milhões de quilômetros do núcleo do Halley. Tá? O kamikaze aí nessa ocasião foi a sonda Giotto, que mergulhou fundo e chegou a 500 quilômetros do núcleo. Né? Essa realmente foi, como se diz, foi atrevida. Foi atrevida. Naquela época, a NASA foi muito criticada por não ter lançado nenhuma sonda específica para pesquisar o Halley. As verbas já andavam meio ruins, etc. Mas eles providenciaram para que algumas velhas sondas em órbita solar fizessem estudos do cometa. E algumas dessas sondas foram, a mais conhecida delas, a International Comet Explorer, que originalmente se chamava Explorador Internacional Sol-Terra número 3, lançado em agosto de 1978. Olha, que já em 1986 era uma velha sonda espacial. Né? Ela foi redirecionada, interceptou um outro cometa chamado Giacobini-Zinner em setembro de 1985, passou a praticamente 8 mil quilômetros do núcleo desse cometa, e aí, como eles viram que ela funcionava ainda direitinho, mandaram a sonda para o Halley e ela cruzou a cerca de 28 milhões de quilômetros do núcleo do Halley no final de março de 1986. Tá? Uma outra sonda mais velha ainda e desconhecida, a Pioneer 7, lançada em 17 de agosto de 1966, meus amigos. Já tinha 20 anos no espaço quando o Halley passou. Ela tinha como finalidade original fazer estudos do campo magnético do Sol e foi também manobrada, redirecionada e cruzou a 12 milhões de quilômetros do Halley no dia 20 de março de 1986, monitorando a interação do material da cauda do cometa, dos íons presentes nessa cauda, com as partículas do vento solar. Tá? Também a Pioneer Venus Orbiter, que estava na órbita do planeta Vênus, fez observações do Halley nas vizinhanças da passagem pelo periélio, em 9 de fevereiro de 1986, medindo particularmente a taxa de perda de água do núcleo desse cometa. Tá? Teve também um pacote de instrumentos chamado Spartan 203, que seria específico para observar o Halley a partir da órbita terrestre a bordo de um Space Shuttle, né? O Challenger no caso. Mas infelizmente no lançamento ocorreu aquela tragédia que todo mundo sabe, né? O ônibus espacial explodiu alguns segundos depois da decolagem e todo esse equipamento também se perdeu. Havia planos para um observatório orbital também específico, que seria o Astro 1, que seria lançado na sequência do Spartan 203 e que também poderia realizar estudos do Halley, mas em função do acidente da Challenger, essa missão Astro 1 foi cancelada. Tá? Então essa foi a participação dos norte-americanos, né? Na aparição de 85-86 em matéria de sondas espaciais. Temos aqui uma imagem do Halley em 1986, uma imagem modesta, né? Eu diria, enfim, que dá a perfeita ideia de como ele aparecia no céu ali
por março, abril de 1986. Não era muito mais do que isso aí, não. Né? Inclusive, em 1996, 10 anos depois, surgiu um outro cometa, o cometa Hyakutake, exatamente, que atingiu mais de 60 graus de cauda e era uma coisa impressionante. Olha, botou o Halley de 85, 86 no chinelo, assim com uma facilidade impressionante, né? Mas deixa pra lá. Cometas são sempre imprevisíveis. Muito bem, então agora vamos ao que interessa, né? Como será o próximo retorno do cometa de Halley? Quando é que o Halley vai voltar? Bom, a rigor, meus amigos, a próxima aparição do Halley, ela começa quando ele chegar lá no afélio, ponto mais longe do Sol. E isso ocorrerá no dia de finados do ano de 2023. 35,082 unidades astronômicas de distância do Sol, além da órbita de Netuno, além da órbita do planeta Netuno. A partir desse momento ele começa a retornar para dentro do sistema solar mais interno. Né? No ano de 2040 ele cruza a órbita de Netuno. Na metade do ano de 2052 ele cruza a órbita de Urano. Em 2058 cruza a órbita de Saturno. Em 2059,7 seria o que isso aí? Setembro, né? Mais ou menos isso. Tá? Cruza a órbita de Júpiter e o próximo periélio vai acontecer em 28 de julho de 2061. Tá? Magnitude máxima prevista, menos 0,3, praticamente magnitude zero. Isto vai ser em torno de 5 vezes mais brilhante do que foi em 85 e 86. Também não é muita coisa, né? Dizem que a próxima aparição depois dessa, 2061 mais 76 anos, aí sim, ele vai ter magnitude menos 1 ou menos 2, uma coisa assim. Não recordo precisamente até agora. Onde é que está o Halley hoje? Dá para ver o Halley hoje? Dá. Vocês sabem, meus amigos, que com o progresso da instrumentação astronômica, das câmeras digitais, com a construção de megatelescópios, é possível observar o Halley em qualquer ponto da sua órbita. Mesmo lá no afélio será possível observá-lo. Então alguém poderia perguntar, mas por que eu não vejo foto do Halley todo dia? Não vê porque simplesmente esses grandes aparelhos, eles estão sumamente ocupados com outras pesquisas mais interessantes. Porque não tem cauda. Bom, mas mesmo assim eu vou ver um pontinho, né? Exato, é um pontinho sem graça. Né? Então, por isso que não se vê imagens do Halley, mas se a gente quisesse, poderia ver o Halley hoje, sem dúvida nenhuma. Tá? Quando eu estava fazendo a pesquisa para essa oficina, isso foi em 19 de abril de 2020, aqui estão as coordenadas do cometa no céu, a magnitude mais 25,5, estava na constelação da Hidra, numa distância de 5 bilhões de quilômetros da Terra, 34,83 unidades astronômicas. A luz do cometa levava quase 5 horas para chegar na Terra, partindo do núcleo do cometa, tá? E na cidade de Porto Alegre, naquela data, o cometa nasceu às 12h54, passou pelo meridiano às 18h46 e se pôs às 0h42. Tá? Olha aqui uma imagem do Halley em 1º de setembro de 2013, obtida no Observatório Europeu Austral, aqui no Chile. 2 imagens, na verdade. Cadê o Halley? É isso aqui? Não. É isso? Não. Aqui tem 3 imagens, essas coisinhas pequeníssimas ali, ó. E aí eles ampliaram uma delas, é isso aqui, ó, que dificilmente se distingue do ruído de fundo da imagem, né? Mas é o Halley.
1º de setembro de 2003. Observatório Europeu Austral, Chile, usaram 3 telescópios de 8 metros combinados para obter essa imagem. Mas dá para ver. Falamos no início que cometas geralmente têm chuvas de meteoros associadas. E recentemente a mídia falou da chuva de meteoros Oriônidas, visível em outubro. Pois bem, as Oriônidas são filhas do cometa Halley. Como é que acontece isso? Existem 2 chuvas de meteoros relacionadas ao cometa Halley. Essa figura aqui ajuda a compreender a situação. Aqui nós temos o Sol, a órbita da Terra em torno do Sol, e aqui a órbita do cometa de Halley em torno do Sol. Vejam que a órbita da Terra corta a órbita do cometa, ou vice-versa, em 2 pontos. Quando a Terra passa por aqui, é maio, e nós vemos meteoros provenientes da constelação do Aquário. É a chuva de meteoros Eta Aquáridas. Quando a Terra passa do outro lado, aqui é outubro, e nós temos a chuva das Oriônidas. O cometa Halley, quando passa perto do Sol, o gelo sublima e os grãozinhos de pó se liberam. Esses grãozinhos de pó, com o passar dos séculos e dos milênios, eles vão se espalhando ao longo da trajetória da órbita do cometa. Todos os anos, quando a Terra corta a órbita do cometa, em maio e em outubro, a gente intercepta essa nuvem de partículas. E essas partículas, chamadas meteoroides, ingressam na atmosfera da Terra, tornam-se luminosas e se destroem logo em seguida, produzindo então uma chuva de meteoros. Existem outros cometas que produzem chuvas de meteoros. Aqui na figura mesmo aparece o cometa Swift-Tuttle, cuja órbita corta a órbita da Terra em apenas um ponto, não em 2 como o Halley, e que produz uma chuva de meteoros chamada Perseidas, que acontece todos os anos no mês de agosto. Mas as chuvas do Halley são as Eta Aquáridas e as Oriônidas. Tem um resumo delas aqui. A Eta Aquáridas, o ponto de origem dos meteoros, que se chama radiante, localiza-se na proximidade aparente da estrela Eta, da constelação do Aquário, por isso o nome Eta Aquáridas. Esses meteoros são visíveis entre 19 de abril e 28 de maio. O máximo de atividade geralmente ocorre em torno do dia 5 de maio, com uma taxa de 60 a 80 meteoros visíveis por hora. Os meteoros são rápidos, com velocidades ao redor de 66 km por segundo, frequentemente deixam rastros luminosos, e essa chuva foi observada pela primeira vez em 1870. Ela apresentou um pico maior de atividade em 2013, com cerca de 135 meteoros por hora. E também existem algumas evidências de picos mais antigos. Por exemplo, os maias podem ter observado máximos mais intensos das Eta Aquáridas nos anos 511, 531 e 562 da nossa era, conforme uma pesquisa que foi feita aí recentemente, comentada na revista Sky and Telescope. As crônicas maias relatam esses meteoros, e inclusive isso tinha influência como se diz, na sucessão dos reis maias daquela época. Aqui nós temos um mapa do céu, que retrata a constelação do Aquário, mostrando a posição do ponto de origem dos meteoros à medida que passa os dias. Aqui é 20 de abril, aqui é 30 de abril, aqui é 5 de maio, dia do máximo, e assim vai indo, mês afora.
Vejam que o ponto de origem dos meteoros, ele se desloca lentamente entre as estrelas de um dia para o outro, porque a Terra está se movendo, né? Então nós vamos vendo essa intersecção com a órbita do cometa de uma perspectiva levemente diferente, o que altera o ponto de procedência dos meteoros em relação ao fundo das estrelas, tá? Então o radiante ele migra, né, com o passar dos dias entre as estrelas, mas de maneira geral está localizado aqui na constelação do Aquário. Aqui tem uma fotomontagem de uma chuva das Eta Aquáridas, né, que eu achei interessante assim só para ilustrar. As Oriônidas, que acontecem na constelação de Órion, os meteoros surgem de um ponto mais ou menos próximo das Três Marias. Tem uma imagem aqui das Oriônidas, tá? Vejam que esses meteoros, eles parece que divergem a partir de um ponto central, tá? O radiante fica então justamente aqui. Isso é um efeito de perspectiva. Vocês já viram os trilhos de uma ferrovia que parece que convergem ao longe? E a gente sabe que eles não convergem, porque eles são paralelos, né? Aqui também as trajetórias dos meteoros são paralelas no espaço, mas por um efeito de perspectiva, elas divergem de um ponto comum, que é o radiante da chuva de meteoros. A característica das Oriônidas: atividade entre 4 de outubro e 14 de novembro, máximo de atividade entre 21 e 22 de outubro. Elas são menos intensas do que as Eta Aquáridas, em torno de 20 meteoros por hora. A velocidade é praticamente a mesma, 66, 67 km por hora. E esta chuva foi primeiramente observada em 1839 e 1840, mas só foi reconhecida como chuva de meteoros por ninguém menos que o Alexander Herschel. Sabem quem era Alexander Herschel? Era o filho do John Herschel, também astrônomo. E sabem quem era John Herschel? Era o filho de William Herschel, o descobridor do planeta Urano. Avô, pai e filho, astrônomos. O Alexander Herschel foi um dos pioneiros no estudo de meteoros e cometas, e também foi um dos primeiros que trabalhou no difícil campo da espectroscopia de meteoros, tá? Foi um dos pioneiros da espectroscopia de meteoros. Aqui temos um mapa também que mostra, olha as Três Marias aqui, ó. Então pertinho das Três Marias mostra a trajetória aparente do radiante da chuva Oriônidas em diferentes dias. Aqui é 5 de outubro e aqui é 5 de novembro. Então, as datas, conforme avança, o radiante também se desloca, né? Fica na transição entre a constelação de Órion e a constelação de Gêmeos, inclusive um pouquinho mais perto da constelação de Gêmeos. Aí outra foto da Oriônidas, mais outra. Vejam que tem meteoros aí que cruzam em direções contrárias. Esses não são meteoros da chuva Oriônidas, eles são chamados meteoros esporádicos. Meteoros que ingressam na atmosfera provenientes de outros radiantes, de outras chuvas, né, cujos radiantes ficam em lugares diferentes do céu, ou então meteoros esporádicos, que são meteoros que não têm um radiante fixo associado. Em 2006, a Oriônidas também teve um pico mais intenso, com 70 meteoros por hora. Também em 1936, aliás, foram 60, né? 60 meteoros por hora em 2006 e em 1936. E um pico semelhante em 2007, com 70 meteoros por hora. Nesse artigo que está referenciado aqui, é feita uma análise do comportamento dessa chuva de meteoros baseado em observações nos últimos 70 anos. Tá? Quem quiser pode depois acessar o artigo. Bom,
Bom, eu dei ali informações num slide anterior sobre a posição atual do cometa Halley. Tá? Se vocês quiserem saber onde está o Halley hoje, ou no dia que vocês estiverem assistindo, consultem este site aqui, ó, skylive.com. Selecionem cometa Halley e a cidade de vocês, e vocês vão ter as efemérides do Halley, tá? Para qualquer dia que vocês quiserem. Bom, meus amigos e minhas amigas, vamos lançar um desafio aqui. O primeiro desafio lançado nas oficinas de astronomia. Vamos ver se alguém aceita a empreitada. E quem acertar deve entrar em contato lá com o site da KC Produções, kcproduções1992@gmail.com, mandando a solução do desafio. Se tiver mais de um acertador, né, será feito um sorteio entre os acertadores. Vai ganhar o quê? Vai ganhar o quê, meu diretor? De repente uma camiseta dos 25 anos das oficinas de astronomia que está em fase de produção, né? Pode ser, né? O professor Délcio disse que talvez 2 camisetas fossem mais merecidas do que uma, porque a tarefa é difícil, né? A tarefa é a seguinte, meus amigos, é o seguinte. Vocês estão vendo esse ônibus aqui? Vou fazer um merchandising aqui da empresa Cometa, uma grande empresa de ônibus lá da região sudeste do Brasil, né? Cujo modelo é fabricado pela Marco Polo, né? Estamos fazendo merchandising aqui da Marco Polo também. E essa série de ônibus novos, né, que a empresa comprou, chama-se Halley, já que o nome da empresa é Cometa, né? E vocês veem aqui um cometa desenhado na carroceria do ônibus, né? Um campo estelar com um cometa. Muito bem. Vou dar um close ali, ó, tá? Um cometa com um campo de estrelas, tá? O desafio é o seguinte: qual é o nome e a distância em anos-luz dessa estrelinha aqui assinalada na imagem? Isso aqui é uma imagem, uma foto, isso não é um desenho. Alguém poderia dizer, ah não, mas isso aí é um desenho, o cara pingou lá uns pinguinhos lá. Não, isso é uma imagem, uma foto real, uma imagem, né? É um adesivo que foi posto na parede do ônibus. Qual é o nome e a distância em anos-luz dessa estrelinha aqui que aparece nessa imagem? Vou dar 2 dicas. Primeiramente, apesar do nome do ônibus ser Halley, este não é o cometa Halley. Este é o cometa Hale-Bopp, que passou em 1997. E vou dar outra dica. A imagem foi obtida numa data próxima à passagem pelo periélio do cometa Hale-Bopp. Então, comecem pesquisando quando que o cometa Hale-Bopp passou no periélio, né? Eu já sei a resposta. Levei 1 dia e meio para descobrir, mas tudo bem, tá? Vamos ver se alguém descobre, tá? Entre em contato com a KC Produções 1992@gmail.com, tá? Mandando a sua resposta. Se ela estiver certa, vamos ver se a gente sorteia uma camiseta, né, comemorativa dos 25 anos das oficinas de astronomia. O modelo vai ser lançado agora no final de 2020. E é claro, numa futura oficina de astronomia nós vamos fornecer a solução do desafio, tá? Pois não? Teria um tempinho ainda? Temos um tempinho. Eu terminei a minha apresentação, professor Délcio. Eu tenho 2 comentários. Pois não? Um é que... Tem 2 minutos, segundo o diretor lá. Então, para lembrar que cada vez que o cometa passa no periélio, ele vai, ao longo da trajetória, ele vai reduzindo a sua massa, ele vai injetando matéria. É verdade. Então, ele fica cada vez menos grandioso, digamos assim. É verdade. Então, ele já foi muito mais grandioso, né, em observações na antiguidade. Ele vai perdendo gás, né? Agora, o
detalhe E pó. interessante é que a emissão dessa matéria não modifica o centro de massa dele e, portanto, a sua órbita, porque são forças internas do sistema. Né? Esse é um aspecto interessante. Bom, e a segunda observação é o seguinte, Em tese, porque os cometas sofrem um pouco de perturbação na sua órbita por causa do chamado efeito foguete, né? Dispara um jato de gás aqui, outro ali. Tem sim. Ele pode sofrer deformações por passar próximo ao satélite, ao planeta. Mas nas emissões de gases, o centro de massa não muda. O centro de massa dele. Ah, sim, tá. O centro de massa, tá. O centro de massa dele não vai mudar. Ok. Até a próxima oficina de astronomia e pensem no desafio.